Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que vocês nos ouçam. Hoje estamos aqui com mais um podcast do Alô Família, com a nutricionista Camila Ferraccioli. É isso, Camila? Falei correto? Isso, Ferraccioli. Ferraccioli. Gente, a Camila hoje vai trazer para a gente um assunto que é muito importante, que se trata basicamente, às vezes, das grandes dificuldades das crianças em se alimentar. E isso é uma característica que tem um nome, né, Camila? Isso é descrito verdadeiramente de forma científica, certo? Isso mesmo. E o nome é seletividade alimentar, né? Que é justamente uma recusa alimentar, né? A criança ela se torna muito seletiva mesmo, o próprio nome já diz, né? Ela seleciona muito o que ela quer comer. E tem muitas características, assim, as crianças seletivas costumam ter muitas coisas em comum, né? Como eu disse, a rejeição de vários alimentos é uma das principais. Assim, tem casos mais severos, né, e casos mais simples. Então, casos mais simples, por exemplo, a criança seletiva, ela até consome aí uns 30 tipos de alimentos, né, mas tem muita dificuldade para experimentar alimentos novos. Tem uma dificuldade muito grande aí também com texturas diferentes, alimentos diversos, né? Então, acaba se tornando uma monotonia mesmo alimentar. Ou seja, aquela coisa que antigamente a gente dizia que a criança é chata para comer, né? Que os antigos falam, não, essa criança é muito enjoada para comer, chata, não come nada, não quer comer nada, só quer comer isso, só quer comer aquilo. Isso aí, na verdade, já era, então, uma apresentação, entre aspas, né, do que hoje é classificado como seletividade alimentar ou nutricional? Isso, mas classificado como seletividade, né? E aí tem os casos bem severos também, que, por exemplo, a criança não consome nem 20 tipos de alimentos, né? Então, acontece muito, assim, de crianças chegarem para mim e não gostarem de alimentos, por exemplo, quentes, só comem alimentos frios, ou alimentos só de uma determinada cor, alimentos só amarelos, por exemplo. Então, tudo isso são casos mais severos, né? E tem os casos mais simples, como eu disse anteriormente, que também são classificados como seletividade. Como é que a gente trabalha isso, Camila? Porque geralmente, né, a gente fica meio que, né, tentando uma coisa, tentando outra, e a gente queria dar algumas dicas práticas para os pais, porque é uma coisa que acaba, né, os pais acho que até perdem um pouco. A Camila, ela está fazendo um trabalho lá na academia, com os pais, né, falando um pouco sobre isso, e muitas mães até aderiram a fazer né, não diria terapia, como que é? Encontro, né, Camila? Como que é o trabalho? Eu trabalho com terapia alimentar, né, para esses casos, associados também a uma consulta nutricional, né? Então, uma consulta é diferente de uma terapia. Então, a consulta nutricional, ela vai envolver mais a família, né? Então, eu vou dar dicas práticas para essas famílias, eu vou identificar se de fato essa criança está seletiva, né? Porque pode acontecer de pais trazer a criança falando que está seletiva, porque ele pensa dessa forma. Mas aí eu vou investigando, vou conversando e eu vejo que não é bem uma seletividade, né? Então, envolve muito um trabalho com a família e a terapia alimentar, ela envolve mais a criança, né? Então, faço encontros diretamente com a criança, que são muito ferramentas lúdicas para envolver essa criança mesmo nesse tratamento, né? Então, muitas vezes eu trago ali alimentos de verdade para a criança, para a gente ir brincando, né? Então, para a criança, ela está brincando, mas eu já estou ali intervindo, né, no caso dela. Então, são técnicas, ferramentas lúdicas que vai possibilitar aí esse estímulo sensorial, né, que essa criança seletiva precisa.
Camila, e normalmente qual assim quando incide mais a estatística, em que idade que mais incide esses casos? Seletividade, a gente já começa a perceber 1 ano e meio, 2 anos, principalmente. Então, a fase dos pré-escolares, né, é muito comum. E a gente observa, assim, que se não é algo trabalhado, né, desde o início, pode permanecer até a adolescência ou mais. E você acha que isso está correlacionado com, vamos dizer, a seletividade, talvez, até dos pais? Como que você faz esse trabalho, né? Para saber da onde vem a origem disso? Porque às vezes a gente fala, a criança não come isso, não come aquilo, mas pode ser por modelagem, né? Sim. O primeiro contato, né, quando uma família chega para mim já falando que o filho está tendo dificuldades para comer, né? Eu faço todo um rastreio alimentar. Então, basicamente, ali eu vou fazendo diversas perguntas, né? Para eu realmente identificar se essa criança está seletiva. Então, consome quais tipos de frutas, quais tipos de legumes, do grupo dos carboidratos. E aí, assim, eu consigo identificar se de fato essa criança está seletiva. Ou se é um mau hábito da família, né? Talvez a família não oferta os alimentos e por isso a criança não está tendo esse acesso, né? Então, é muito um trabalho mesmo, assim, em conjunto, tanto de observar a criança e também observar o comportamento, né, alimentar dos pais, dos responsáveis dessa criança. E você acredita, por exemplo, que existem outros fatores, além da questão da oferta, como, por exemplo, a criança participar na elaboração, né? Porque as crianças gostam de brincar, de fazer comidinha. Ou, assim, essa coisa da regra para se alimentar, de não ter, entendeu? De não ter um roteiro de alimentação, de não estarem à mesa, de não ter uma mesa posta, dela já receber aquele prato pronto, entendeu? E que vai ser deliberadamente determinado para ela. Enfim, dentro dessas 3 principais características que eu falei, alguma delas os estudos dizem se contribuem ou não para que a criança possa desenvolver um processo seletivo? Todas elas, na verdade. O fato, por exemplo, da família não se sentar mais à mesa, né? Hoje a gente vê, talvez com a rotina, né, dos pais mais corrido, hoje a mulher também trabalha. Então, muitas vezes essa criança não se senta à mesa com a família. E os estudos vêm mostrando que isso é um dos principais fatos, né? Não os principais, mas também está dentro os fatos aí que podem contribuir para uma seletividade. Também os maus hábitos alimentares de toda a família, que é aquilo, né? A criança, ela observa muito os pais, né? Os pais são os espelhos para ela, né? Então, são fatores, assim, que a gente trabalha muito com essa família que traz essa queixa, né? Por que que meu filho não está comendo? Então, também tem que olhar como é que está a rotina alimentar, né? Será que essa criança tem horário para acordar? Não só alimentar, mas a rotina do dia todo, né? Tem um horário para acordar, tem horário para fazer uma atividade. Isso são pontos, assim, essenciais mesmo para a gente trabalhar. Porque sem rotina também a criança não entende que tem o horário certo para sentar à mesa para comer, né? Para fazer as suas refeições. Até mesmo se alimentar fora da mesa, né? Na frente de televisão, de computador, tudo isso os estudos também já traz para a gente, que são fatores que contribuem. E, por exemplo... Tem uma forma da gente... desculpa, Elon. Tem alguma forma da gente prevenir isso aí, dos pais prevenirem, de se preparar para que isso não aconteça ou não? Com certeza. E essa preparação aí para evitar, né, essa seletividade começa desde a gestação, né? A mulher já tendo uma alimentação mais variada, né, possível, equilibrada, que os estudos também mostram que a partir da gestação aí as papilas gustativas do bebê já está sendo formado, então todo o paladar, né, do bebê já está sendo formado, que a gente chama dos 1000 dias, né, que vai desde o primeiro dia da gestação até os 2 anos de idade. Então, durante esse período, a criança tá formando o seu paladar. Então, fazer uma introdução alimentar muito bem feita,
Isso também eu vejo que é muito, extremamente importante, talvez. Eu diria que o mais importante, assim. Ofertar alimentos muito variados nessa introdução alimentar, permitir que a criança explore mais mesmo os alimentos, sabe? Hoje a gente tem aí o BLW, né, para quem não conhece, é um tipo de introdução alimentar que a criança ela tem mais autonomia. Então, ela pode pegar os alimentos com a mão, ela mesma leva a boquinha, tem os cortes corretos, né, para estar evitando engasgo, enfim. Mas é uma forma muito eficaz que permite que essa criança vai se aproximando ali dos alimentos e também que contribui aí para evitar, né, uma seletividade futura. E vocês acreditam, por exemplo, Camila, que com os pais ambos trabalhando fora, ou alguns até optam por colocar as crianças na creche para que ela possa sociabilizar, ter crianças para brincar, não ficar só em meio de adultos, aprender hábitos de coletividade. Existe alguma diferença entre criança de creche e criança de casa, vamos assim dizer? Se os estudos apontam que pode ser uma vantagem a criança da creche em relação à criança que é educada sozinha dentro de casa ou que não tem irmãozinhos, se a modelação, né, você modelar os amiguinhos, está num ambiente onde todo mundo se alimenta, se isso faz diferença ou não? Pode sim fazer uma diferença, mas também depende muito da escola, né? A escola, assim como a família, também é um meio que deve aí favorecer a alimentação saudável da criança. Então, também, se essa criança estiver numa escola que não favoreça isso, né? Não oferte alimentos saudáveis, que de fato aí não motive, né, essa criança, não construa hábitos alimentares saudáveis, também pode ser um fator de risco, né? Assim como uma família que não deixa os alimentos saudáveis acessíveis, que os pais não têm uma boa alimentação. Então, tanto a escola, tanto a família tem esse papel muito importante na construção de bons hábitos alimentares, né? A E é gente isso estava até basicamente que conversando. eles falam. A gente estava até conversando sobre fazer um trabalho na escola, né, Camila? Sim, Seria estávamos. assim sensacional, né? O mais, sabe? Porque eu acho que às vezes a criança estando perto dos pais, ela vira meio que chantagista, sabe? Ai, não quero, faz aquela birra, sabe? Aquela. E na escola não, na escola ela tá longe dos pais, então parece que a coisa flui mais, né? Então, talvez esse trabalho, né, na própria escola, junto com o pessoal lá, seria o melhor dos mundos, né? Seria ótimo. E hoje a gente vê que muitas escolinhas têm projetos assim, né? De oficina culinária, oficina sensorial, que é basicamente mesmo para estimular essa criança, né? E pensando principalmente nesse caso de seletividade, que a gente vê hoje esses casos aumentando assim no número que de fato a gente assusta. Né? Então, oficina sensorial, culinária é muito bacana, as crianças se divertem muito E gostam e de comer, né, o que produzem. gostam de Porque comer. eu Sim. queria que você explicasse um pouco mais esse trabalho que você faz junto, porque é um trabalho conjunto da criança junto com a mãe, né? Ou o pai, não sei, os pais, não sei. Isso. Você fala em consulta, como eu Isso. faço? Uhum. Quando eu faço terapia alimentar, eu faço diretamente com a criança. Normalmente os pais não entram, Tá. justamente porque na frente dos pais a criança pode ter um comportamento diferente. Né? Uhum. Então, assim, o momento que eu tenho para falar com os pais é no final do encontro, eles entram, né? E eu passo todo o feedback para eles, e também na consulta que a gente faz no outro dia, que aí entra os pais, os principais responsáveis ali, né? Que a criança passa maior tempo, e aí esse contato mais com eles é durante a consulta. Mas na terapia alimentar eu faço diretamente com a criança. E é trabalhado o quê? É trabalhado vamos dizer, o explorar sensorial, talvez uma oficina culinária, alguma coisa assim? Como que é? Sim, eu faço tanto oficina sensorial, culinária, por exemplo, a oficina sensorial.
posso trazer ali para a criança, não necessariamente só alimentos, tá? Mas, por exemplo, objetos que têm texturas diferentes. Então, areia, pedras, tudo para ir estimulando essa criança, para depois a gente passar para os alimentos, né? Pensando aí num caso mais severo. Tem crianças, por exemplo, que entram na sala, já viu que tem um alimento ali, por mais que seja um alimento cru, que a gente não vai comer, já cria uma barreira imensa. Então, para esses casos, por exemplo, eu nem levo alimentos nos primeiros encontros. Eu levo objetos mesmo que dê para trabalhar texturas com ela, por exemplo, que dê para trabalhar cores, cheiros, enfim. Aí depois a gente vai progredindo até chegar no provar, né? Mas assim, de uma forma muito lúdica, de uma forma muito leve. Eu jamais fico falando para a criança, vamos provar, vamos ver qual que é o sabor, que isso já cria uma barreira maior, sabe? Ela já sabe que vai lá para a nutricionista para tentar comer alguma coisa. Então, eu tento fazer de uma forma que seja muito tranquila, muito leve, para que a criança ache que está indo lá realmente para brincar, para entender sobre algumas questões alimentares, mas nunca ser forçada, né, a comer, a experimentar alguma coisa. Então, ela mesma, por si mesma, começa a ter curiosidade. Vou experimentar, quero saber qual o sabor. E a criança mesmo vai evoluindo e até chegar, Que legal. né, onde a gente quer. É muito legal. Mas, assim, são passos, sabe? Então, eu já explico para os pais que não vai ser de um dia para o outro, vai precisar de um acompanhamento, muitas vezes semanais, né? E a gente tem que ter paciência e ir estimulando em casa também. Né? E uma das coisas que eu falo para os pais talvez a criança vá passar comigo uma vez na semana, né? E em casa. Então, os pais também têm esse papel fundamental de estimular, levar para uma feira, para o mercado, fazer uma receita juntos, criar esse hábito, né, de sentar juntos à mesa, também de estruturar, né, essa rotina alimentar. Então, isso é fundamental também. Como se fosse uma lição de casa, né? Isso, exatamente. Eu estava contando para as meninas, a minha filha, a minha filha, ela foi bem cedo para a escola e a dona da escolinha era uma pedagoga. E lá não tinha, não quero comer, sabe? Ela fazia. Aí um dia, até perguntei para a Ana Laura, falei, Ana Laura, o que você comeu hoje? Eu falei, foi legal hoje o almoço? Nossa, foi ótimo. Eu falei, o que você comeu? Fígado. Eu nunca comprei fígado, gente, eu não sei fazer fígado. Mas ela, sabe assim, sem nenhum trauma, sem nada. Então, eu falo, é realmente um trabalho de base e a criança que sabe comer e não tem esse preconceito com relação aos alimentos, gente, é outra coisa, né? Porque aí, para a vida, né? Eu falo, eu também conhecia até uma amiguinha dela, só comia miojo. Ela só comia miojo o dia inteiro, todos os dias. Então, eu falo, como que tira isso, né? Porque daí começou a ficar obesa, né? Porque, gente, não tem nutriente nenhum, né? Então, eu falo, não tinha o que fazer. A menina fazia umas birras, não tinha o que fazer. Eu acho que sofre, porque depois, na vida adulta, não é qualquer coisa que ela quer, né? Como que você tira isso? Sim. Achei muito bacana o trabalho. Sim. Você tocou num ponto importante, né, dos nutrientes. Que, de fato, assim, muitas crianças seletivas vêm para mim com uma deficiência de nutrientes muito grande. Então, também preciso estar atenta aos exames laboratoriais, né? Estar pedindo sempre em dia para estar observando os principais vitaminas, nutrientes aí. Então, isso também é feito numa consulta, que é extremamente importante também, porque se a criança não come, não está nutrida, né? Como que ela vai crescer, se desenvolver bem? Tem até uma passagem, você falou do fígado, a minha filha com 1 ano e 10 meses, nós fomos para o interior de Minas, né, para uma reunião familiar enorme, coisa e tal. E ela sempre gostava muito daquele cabelinho de anjo, macarrãozinho, né? Ela tem uma alimentação super saudável. Tem até uma história muito engraçada com ela, que depois, se der tempo, eu conto. Mas ela já agora é mais menininha. Mas ela estava com 1 ano e 10 meses, aí a gente chegou lá
aquele almoço bem mineiro, sabe? Feijão, couve cortada bem fininha, aquela coisa bem caipira. Aí ela olhou, eu servia a couve, botei o feijãozinho em cima, que às vezes eu botava o feijãozinho em cima do macarrão também, né? Aí ela falou assim, mamãe, o que é isso aqui? O macarrão, macarrãozinho de couve. Ela é bom, delícia. Aí peguei, olha o macarrãozinho, e pronto, sabe? E ela comeu o macarrãozinho de couve, e ela hoje come couve como ninguém, não tem problema nenhum com os alimentos. O pai dela até falou assim, você é muito esperta, né? Eu falei, sim, eu não sou esperta, eu tenho que associar uma coisa que seja boa. O sabor da couve não é exatamente o sabor mais palatável, né? Mas é uma verdura importante. Pô, e a gente estava na roça, colheu ali no É, quintal, couve orgânica, sabe? Tudo muito delicioso. Enfim, mas eu acho que isso vai mesmo, sabe? Da cultura, né? Da família. Eu acho que isso colabora bastante. A menos, não sei se pode haver um caso, por exemplo, de uma criança que está numa ambiência que seja favorável e ainda assim ela desenvolver uma seletividade. Não sei se isso possa ser comum, se isso existe, ou se o meio interfere bastante com a seletividade. Pode existir, sim. Claro que o meio contribui muito, mas com certeza pode aparecer crianças que os pais já comem bem, fez uma introdução alimentar ótima, com acompanhamento, com nutricionista e tudo, e passou a desenvolver uma seletividade mais para frente. E aí que a gente tem que observar se não é algo orgânico, né? Será que essa criança consegue mastigar bem os alimentos? Talvez entre outros profissionais aí junto, né? Um fonoaudiólogo, um psicólogo. Então, podem ser outras causas também. e Camila, essa terapia que você faz é só presencial? Você consegue, por exemplo, pessoas de fora, assim, conseguem fazer uma terapia com você? Como que funciona? Faço presencial e online também. O online, dependendo, né, da faixa etária da criança, se for muito pequenininho, eu peço para os pais acompanharem, ficarem do lado, né? Mas dá perfeitamente para fazer online também, tá? Eu sempre utilizo o Google Meet mesmo, ou o Zoom, né? E eu acabo mostrando para eles algumas ferramentas, ou até mesmo pedindo ali para os pais, separa isso de alimentos hoje, ou esses brinquedos que a gente vai utilizar. Então, eu vou ali falando para os pais o que eles devem fazer com a criança, né? Então, os pais têm um papel muito importante aí na terapia online. Mas dá super certo. Nessa pandemia a gente viu muitos resultados, né? Que No legal. começo a gente ficou até assustado, mas depois vimos que foi ótimo e deu Se super certo. modernizou, né? Se Sim, atualizou aí. com certeza. Ou seja, né, a cada podcast que a gente faz, a gente percebe que o aspecto da participação familiar, dos pais, dos responsáveis, é uma coisa que é imprescindível, né? Não por isso é alô família. Então, a gente realmente precisa prestar atenção nessa questão do contexto familiar. E, mais uma vez, agradecer a tecnologia, porque se você está me dizendo que durante a pandemia a tecnologia foi um veículo de sucesso para o seu trabalho, de cuidar de crianças, então, gente, sempre aquele conceito, né? A questão não são as ferramentas, não são, né, não são os equipamentos, é a forma como a gente utiliza, é a forma como a gente pode se beneficiar ou não. E, por exemplo, eu acredito que na área da alimentação acabe sendo um vilão, por exemplo, uma criança com um tablet ou na televisão, porque distrai a atenção da alimentação, do processo de nutrição, né? Não sei se eu estou... Eu acho que nesse aspecto, por exemplo, na hora da alimentação, não é legal a criança estar na frente da TV ou não estar com um tablet, é legal ela ter um foco ali. O que você me diz, Camila? Com certeza. Principalmente porque quando a gente está comendo na frente de uma TV, por exemplo, a gente não está prestando atenção o que a gente está comendo, como estamos comendo, né? Se a gente está comendo muito rápido, muito devagar, normalmente a tendência é comer rápido demais, porque justamente a gente não está com essa atenção, né? Atenção plena, né? Que a gente fala. Então, estamos aí prestando atenção no filme, no desenho, e nos alimentos, ali no sabor mesmo que os alimentos têm, a gente não está prestando atenção. Então, isso, com certeza, para uma família, para uma criança, principalmente, é muito prejudicial.
Vocês estavam falando antes da questão da pandemia e tudo mais, que foi um período que tu conseguiu ver que cresceu bastante, mas eu acho que o fato também dos pais estarem em casa juntos, né, aquela coisa do exemplo influencia muito, né? Então a presença dos pais, eu acho que foi isso que na pandemia ajudou bastante, né? Que eles puderam estar ali dando exemplo, mostrando, participando, né? Que Sim. é uma rotina diferente da de hoje, pós-pandemia, né? E até mesmo eles começaram a ficar mais, observar mais nas crianças, né? Talvez algo que eles nem sabiam. Durante a pandemia, eles começaram a observar. Nem sabia que a criança comia só aquilo, ou não comia bem, e começou a observar. Então, Eu acho sempre que tem algo bom para a gente tirar, né? e essa coisa da lancheira, mesmo quando a criança vai para a escola, se ela puder participar, né, de estar pensando, fazendo o planejamento dele, né, eu acho que a coisa flui melhor, né? Sim, de ajudar a mãe a preparar a lancheirinha, né? De ir às compras e falar, não, hoje eu quero, essa semana eu quero comprar esses legumes para levar de almoço, enfim, de levar de lanchinho, as frutas. Então, é o máximo que a gente conseguir, né? Aproximar essa criança dos alimentos aí, fazer ela estar próxima, né? Participar mesmo da rotina, do preparo, até mesmo uma coisa tão simples, lavar uma alface, lavar uma verdura, né, que seja. Muito bom. E, Legal. Camila, deixa eu te falar, então, passa para a gente seus contatos, a gente já está terminando o podcast, e como que a gente poderia, né, estar sabendo mais sobre o seu trabalho, né, essas coisas. Certo. Eu tenho meu Instagram, lá eu posto muitas dicas legais, é nutri.camilaferracioli. No meu nome, eu acabei de ver que eu não coloquei o ponto, mas é Tá bom. nutri.camilaferracioli. E lá tem o meu WhatsApp também, está o link. E lá eu sempre posto algumas dicas, também conto mais sobre o meu trabalho, como que são, né, essas terapias que eu falei aqui. Então, sempre estou mantendo muito atualizada essa conta e os pais gostam bastante. Que bacana. Que legal. Camila, assim, e se você tivesse que deixar um alerta para os pais em relação a isso, para que fiquem atentos, qual você acha que seria, assim, a mensagem mais importante para os pais prestarem atenção para ver se não é realmente uma resistência normal, né? Ou se está diante de um caso que inspira mais cuidados? Olha, eu acho que quando observar, né, que a criança de fato está rejeitando muitos tipos de alimentos, né? É normal a criança não gostar, por exemplo, de banana e cenoura, né? A gente tem as nossas preferências também, mas rejeitar, por exemplo, todos os grupos de frutas, ou quase todos, ou comer só determinado tipo de textura, só determinada cor, tem uma variedade muito pequena, né? Todos os dias, na hora da refeição, faz aquela chantagem, aquele choro, acaba sendo um estresse para a família toda, né? Quando chega nesse ponto, é porque já está na hora, ou talvez até já passou da hora, né, de estar procurando mesmo uma ajuda profissional. E algo que eu falo muito assim é que procure um profissional mesmo capacitado para atender criança. Que também até nisso a gente tem que tomar cuidado, né? Se levar uma criança, por exemplo, que já tem tantas barreiras, tantos medos, traumas, né, com a alimentação, e um profissional que não tem uma didática infantil, pode até mesmo piorar a situação. Então, por isso que nós temos aí os nutricionistas infantis, né, que tem toda uma abordagem lúdica, que são mesmo capacitados para atender esse público. Então, se atentar também a isso. E ter paciência, né? Que as crianças são crianças e tem tratamento, tem como a gente reverter esse quadro, mas precisa da ajuda nossa, né? Como educadores, né? É verdade, né? Porque nasce um filho, nasce um educador, né? Como disse para a gente já uma entrevistada nossa. Isso. Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração? Já estamos nos Alguma finalmente. Eu acho Acabando que o nosso agora... tempo, temos que dar tchau, infelizmente. Pois é, né?
Então, Camila, a gente quer agradecer muito a sua presença, quer agradecer a presença da nossa audiência também. Sigam a Camila no @nutri.camilaferracioli, porque deve ter muito material lá, a gente vai olhar também. Nós já estamos com o nosso canal do YouTube aberto, então vocês se inscrevam lá, por favor. Vamos fazer esse trabalho crescer, tem muita coisa boa para vocês aprenderem a cuidar dos seus pequenos e a desenvolver. Então, a gente quer agradecer a Camila novamente, desejar a ela muito sucesso. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada. Belíssimo seu trabalho, parabéns. Então, o podcast de hoje vai chegando ao fim. O Alô Família se despede de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o nosso próximo encontro em breve.